a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amados irmãos e prezados ouvintes, estamos iniciando mais um culto de louvor e de pregação da Palavra de Deus aos nossos queridos ouvintes e à amada Igreja de Deus que peregrina na terra. Queremos agradecer a vocês pelo cuidado que têm de assistir a live e de espalhá-la para outras pessoas que no momento não tiveram oportunidade de ouvir. Pois bem, então nós vamos orar agora pedindo ao Senhor que abençoe os enfermos, abençoe a sua igreja e abençoe todos os ouvintes da sua palavra esta noite, para que tudo aquilo que fizermos glorifique, santifique e exalte o nome maravilhoso do nosso Deus e preguemos o Evangelho do Senhor Jesus, a mensagem aos pecadores, aqueles que precisam de salvação, que desejam a salvação, que buscam a salvação. Oremos a Deus para que esse culto seja de perfume suave às narinas do nosso Deus. Peçamos a Deus que corrija a nossa vida, que nos santifique, que nos coloque diante dele como servos amados que procuram fazer a vontade dele. Vamos orar. Amado e glorioso Deus, queremos nesta hora, Senhor, pedir ao Senhor a tua bênção para esse culto, para as pessoas que vão assistir, que vão se integrar conosco nesse momento de adoração, nessa hora de culto ao teu santo nome. Ó Pai, quero te pedir agora pelos enfermos que estão nos hospitais, muitos perdendo já a esperança, outros ainda esperando. Ó Pai, quero te suplicar nesta hora, enxuga as lágrimas do que chora, ó Deus, e põe alegria no coração que está triste, que está quebrado, e põe, meu Pai, o regozijo no espírito daqueles que te amam, que te buscam, que te desejam. Quero te suplicar nesta hora que abençoes o nosso país. Ele precisa tanto de ti. E a Escritura nos diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Seja, pois, o Senhor nosso Deus, o Deus dessa nação
chamada Brasil, o Deus dos nossos governantes, do nosso presidente, dos nossos ministros, dos nossos governadores, senadores e deputados. Ó Pai, todos aqueles cuja autoridade está sobre nós, quero te suplicar que tu abençoes para que façam um governo de justiça, sabedoria e temor do Senhor. Quero te suplicar nesta hora a tua bênção para a minha geração, Senhor Deus. Desde os meus sobrinhos até os meus bisnetos, sejam abençoados por ti. Ó Pai, e alguns que estão aí entregues ao pecado, eu te suplico, meu Deus, dá um susto nessas pessoas. Mostra, Senhor Deus, o caminho do inferno para eles. Mostra a eles o que é o tormento eterno, para que temam, se assustem e busquem refúgio no nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque só Ele pode nos livrar, só Ele pode livrar um pecador do tormento eterno, das chamas do tormento eterno. Só Ele pode levar o pecador a regozijar-se com a paz, com a salvação. Só Ele pode fazer isso. Ó Deus, por misericórdia, olhe para o nosso país, olhe para o nosso povo, ajude-nos a fazer a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Abençoa a tua igreja em toda a terra, meu Pai. Em todos os lugares, onde quer que haja um remido, lavado pelo sangue do meu Salvador. Ali esteja o teu Santo Espírito para impedir que essas pessoas se desviem do caminho e que continuemos esperando o nosso amado Salvador, cuja volta não está tão longe por tudo que a tua palavra tem mostrado e ensinado. Toma-nos, pois, em tuas mãos, santifica-nos, dá-nos um culto abençoado e dá-nos a tua paz interior, bem dentro do nosso coração. É o que te pedimos, Pai, em nome e pelo amor do Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Paz, irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor para todos. Glória ao teu nome, Senhor. E nós vamos louvar o Senhor. Quero desde já mandar aqui a paz para a irmã Luísa Torres de Moqui. A irmã Elzira Uzir de São Paulo. E os irmãos que sempre estão aí conosco, né? Pastor Heron Miranda Aranha está aqui conosco. Está aqui. Esther Gomes, a paz do Senhor Jesus, é minha irmã. Irmã Leia Matos de Cachoeiro. Paz do Senhor, pastor Rogério, pastor Ferreira. Deus abençoe a irmã Leia. Receba o nosso abraço aí onde eu enviei para a igreja. Irmã Elzirozia, já mandei, né? Pai do Senhor, que Deus abençoe a sua família também, minha irmã, em nome de Jesus, tá? Aí em São Paulo, esse povo abençoado, que Deus abençoe vocês. Irmã Josiane Matos, a paz do Senhor aos pastores, Deus te abençoe, Josiane. Paz aí para o Josadac, para todos aí em nome de Jesus. Pastor Heron Miranda Aranha, paz do Senhor aos amados do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Pastor aí em Rondon do Pará. Irmã Márcia Valéria de Saune. Paz, pastor Ferreira, pastor Rogério, irmãs Neuza e Márcia. Aqui é o pastor Samuel Matos. Amém. Pastor Samuel, Deus abençoe aí. Ontem mandamos aí um abraço, né, para a igreja também. Um abraço para vocês aí, para a irmã Márcia, para as meninas aí, para a Júlia e para a Rafaela também, tá bom? Que Deus abençoe aí os irmãos. Leonardo Montelo, a paz do Senhor Jesus em Goiânia. Que Deus abençoe o varão, em nome de Jesus. Pastor Sérgio da Conceição, a paz do Senhor Jesus Cristo, Romanos 16:16, Jardim Sacramento, lá em São Gonçalo. Pastor Sérgio, Deus abençoe, irmã Marlene aí também, que Deus abençoe. Pastor Rosildo Simão, estou morrendo de saudade aí. Paz do Senhor Jesus, pastor Rogério, pastor Ferreira, para a irmã Márcia e para a irmã Neuza. Eu estou morrendo de saudade de vocês aí. Né? Quando eu lembro de ligar, já é 11 horas da noite aí. Mas é sério, tá bom?
Nós vamos aí nos falar qualquer dia desse aí, pelo telefone, amém? Vamos louvar o Senhor então? Vamos. Pastor Rosildo, né, tá aqui, um abraço. Eu quero deixar um abraço para o irmão, para a irmã Andréia e para a igreja aí, que o pastor apacenta, para os irmãos aí queridos. Um abraço nos irmãos lá de Pirassununga também, tá bom? Hoje eu vou cantar hino da harpa. É o 255 da harpa, é um hino que eu gosto. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes, tem seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue vi, que Jesus já perdeu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar ao vir malfeitor, como promete, sempre fará. Ele confia o pecador, e pela fé vida nova terás. Quando Deus o sangue vi, é Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Breve ser filha, dado a luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue vi, que Jesus já perdeu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor, se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, em pecador, e pela terra e da selva terás. Quando Deus o sangue vi, que Jesus já perdeu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Amém? Aleluia. E ainda o 244 também da harpa. Amém. Amém? Hoje vai ser da harpa. Aleluia. Glória a Deus. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou. Jesus enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu vou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo e medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou
Glória Amém? a Deus, maravilhoso. Vamos orar, está aqui, irmão Pastor Rosildo aparece por aqui, vou aparecer mesmo. O Márcio aqui gostou da ideia, né? Aleluia. Está aqui Salles Gomes Visa, paz, pastores. Salles, um abração para você, onde você estiver, tá bom? Você é um querido pra gente, pode crer. Elisângela Mâncio, a paz do Senhor Jesus, pastores. Deus abençoe a irmã Elisângela. Um abraço aí pro diácono Paulo César, pro Patrick e aí pro seu papai, tá bom? Como é que é o nome? Laerte? Né? Pro Laerte aí, dá um abraço aí no seu Laerte também. Tá? Gabriel Eliseu Silva, paz do Senhor Jesus, igreja que está em Itaperuna, pastor Antônio Nogueira. Gabriel, um abração. E um abração para o pastor Antônio Nogueira. Amém, Senhor. Tá bom? Amém. Nós temos aí lembranças muito boas aí de vocês, da igreja. Pastor Antônio, irmã Lia, todo mundo aí, o Vanderli, a Cláudia, né? Você mesmo, né? As irmãs, os irmãos, todo o coral. Né? Então, é uma bênção a igreja em Itaperuna aí no bairro Niterói, né? Aleluia. Então, que Deus abençoe vocês em Itaperuna em nome Aleluia, de Jesus. Jesus. Um abraço para a igreja toda, tá bom? Nós vamos orar agora para entregar a palavra aqui ao mensageiro pastor Ferreira. Amém? Senhor Deus e Pai. Aleluia. Que Deus abençoe. Glória Senhor, a ti. que o Senhor possa nos abençoar. Abençoar os teus ouvintes. Bendita ó Pai, seja a tua glória para aqueles sempre, meu que Deus. ouvirem a tua palavra. Aleluia. Que ouvirem a mensagem do teu evangelho. Amém, Que Jesus. caia na boa terra do coração Aleluia. de cada ouvinte nesta noite, ó Deus. Amém, meu Deus. E aqueles que entrarem posteriormente também. Aleluia. Te agradecemos pela rica oportunidade de cultuarmos o teu Aleluia. nome, Senhor, de entoar louvores ao teu nome. Aleluia. Quero entregar nas tuas mãos os enfermos, aqueles que necessitam, ó Pai, Aleluia. da cura, do cuidado Glória a do Deus. Senhor, do médico dos médicos. Nós Aleluia. imploramos, nós pedimos, ó Pai, que a tua mão esteja sobre Aleluia, este enfermo Jesus. agora. Os sinais seguem Glória a os que Deus. creem. Nós cremos e por isso que os Glória sinais a Deus. têm nos acompanhado, Senhor. Glória a Deus. Somos gratos ao Senhor e também somos gratos porque o Senhor é fiel à tua Aleluia. palavra. Que o Senhor aceite o nosso a chegar nesta noite. Toma o teu servo, Amém, pastor Jesus. Ferreira, agora, que falará da tua parte, ó Pai, os corações. Eu oro por fé, com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Ferreira. Amados irmãos, nós vamos agora pedir ao pastor Rogério que leia a palavra de Deus, porque a nossa visão está muito curta e nós vamos ler gaguejando e eu não gosto disso. Então, eu queria que ele lesse aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 6. De 1 a 6? Sim. Muito bem. 9, de 1 a 6, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém e amém. Meus amados irmãos, essa palavra nos mostra uma verdade maravilhosa. Notem bem, Saulo apanhou carta do sumo sacerdote para ir à cidade de Damasco, capital da Síria, a sinagoga de lá, para trazer preso quem invocasse o nome de Jesus. Trazer preso para Jerusalém. E foi todo
ele tinha concordado com a morte de Estevão, ele tinha guardado a roupa daqueles que apedrejaram Estevão. Pois bem, ele era um fariseu zeloso pela lei. Pois bem, mas ele não conhecia Jesus e achava que aquele Jesus era um impostor, era um errado, era um daqueles homens que às vezes aparecia liderando o povo e depois era vestido, desaparecia, o povo se espalhava. Ele estava longe de entender que Jesus era o Messias. Então ele foi para a cidade de Damasco, capital da Síria, para a sinagoga de lá, para se lá encontrasse alguém que estivesse falando sobre Jesus, defendendo, aceitando Jesus, trazer presos a Jerusalém. E foi todo satisfeito com isso. Mas quando estava perto de Jerusalém, aconteceu uma coisa muito interessante. Diz-nos a Escritura que o resplendor de luz do céu desceu sobre ele de tal maneira que ele caiu por terra, cego. E ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amados, é nesse foco que nós queremos pensar. Vejam bem, quem é esse Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Amados, vejam bem, Saulo estava perseguindo a igreja, os crentes, mas o Senhor Jesus está tão ligado a nós que quem persegue a igreja de Deus está perseguindo o Senhor Jesus. As pessoas que odeiam a igreja de Deus não sabem que estão odiando o Senhor Jesus. E não somente isso. As pessoas que perseguem a igreja em toda parte estão perseguindo o Filho de Deus, muitos sem o saberem. E olhe que Jesus disse: por que me persegues? Olha, a unidade dele com a sua igreja era tão perfeita que ele assumiu que aquela perseguição era contra ele, embora fosse contra a igreja. Era contra a igreja, mas ele ama tanto a igreja que tomou aquela perseguição para ele e perguntou ao Saulo: por que me persegues? Não foi porque persegue o meu povo, não. Não foi porque persegue os santos, não. Por que me persegue? Está perseguindo a mim? Saulo disse: Senhor, quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Tu pensas que está perseguindo os meus seguidores? Tu pensas que está perseguindo os crentes que estão em Damasco, como apoiaram o apedrejamento de Estevão? Está perseguindo a mim, Saulo. Porque tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha, irmãos, quem pensa que está aí falando mal da igreja, falando mal de pastores e tudo mais, e pensa que está tudo bem, cuidado. Recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que era um aguilhão? Aguilhão é aquela ponta de ferro que era colocada na vara daquele homem que tangia os bois nos carros, que tangia os bois ali. Pois bem, e não adianta o boi dar coice contra o agrião, porque o agrião está na ponta de uma vara de ferro, espetava o boi nas costelas, no lombo do boi, e não adianta ele dar coice. Porque duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, lutar contra os aguilhões, lutar contra Deus, lutar contra Jesus, lutar contra a igreja. Duro é para ti recalcitrar. Por quê? Porque tu não vai vencer nunca. Vai perder teu tempo lutando contra a igreja, recalcitrando contra os aguilhões, a igreja crescendo e tu caminhando para o inferno.
Eis aí a situação. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Porque tu está me perseguindo, Saulo. Está me perseguindo. Saulo não disse, não, Senhor, eu estou perseguindo o povo. Não. Ele não teve mais o que dizer. Ele disse, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu faça? Pois bem, amados, o que é que o Senhor quer que você faça? O que é que o Senhor quer que nós façamos? Primeiro, o Senhor quer que a igreja dele se santifique mais e mais para a glória do Senhor. O Senhor quer que o povo dele se aproxime mais dele. O Senhor quer que o povo dele chegue mais perto dele, numa vida de testemunho, de santidade. É isso que ele quer. O que queres que eu faça? Eu quero, Saulo, que você se converta, porque você vai sofrer muito por causa do meu nome. E Saulo sofreu muito por causa do nome do Senhor, foi perseguido por todos os lugares que pregou a palavra de Deus. Amados, olha, lutar contra a igreja de Deus. Eu às vezes ouço crentes falarem mal do seu pastor, da sua igreja, e eu fico pensando comigo, esse irmão não sabe o que está falando, esse irmão não sabe o que está dizendo. Ele está falando contra o próprio Jesus, quando ele fala de um santo, quando ele fala da igreja de Deus, quando ele fala da igreja que custou o sangue do Senhor Jesus, ele está perseguindo Jesus sem o saber. Eu gostaria que você prestasse atenção a isso, que muitas vezes a gente diz uma palavra que desagrada a Deus porque fere diretamente o Senhor. Às vezes falamos contra a igreja, contra o pastor, e essa palavra fere o Senhor. Não é só o pastor que está ferido, não é só a igreja, não. Fere o Senhor. Saulo, por que me persegues? Interessante. Ele não disse porque persegue a minha igreja, porque persegue os meus santos. Não, porque persegue a mim. É maravilhoso, irmãos, a gente saber, os crentes saberem, a igreja saber que tem um Salvador, que tem um Deus tão próximo, que o Deus é tão próximo que se identifica com a igreja. O Senhor Jesus disse que quem persegue a igreja, nisso que ele falou com Saulo, quem persegue a igreja está perseguindo a ele, está perseguindo o Pai, porque ele disse eu e o Pai somos um, e está perseguindo o Espírito Santo, porque é o consolador da igreja, é o edificador da igreja, é o santificador da igreja. Pois bem, aí a pessoa às vezes não sabe que falando mal da igreja, ou do pastor, ou de um crente, ele não sabe que ele está atingindo até certo ponto a Santíssima Trindade que habita nesse crente, que habita nesse servo de Deus, que habita nessa santa de Deus, que habita nessa pessoa, porque Jesus derramou até a última gota do seu sangue ali no Monte Calvário. Por que me persegues? Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe que o que diz contra a igreja está dizendo contra Jesus. O que fala da igreja está falando contra Jesus. O julgamento que faz da igreja está julgando o seu Salvador. Está julgando a Jesus. Por que me persegue, Saulo? Por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Você está perseguindo a mim. A igreja é minha esposa. A igreja é o resultado do meu sacrifício. Por essa igreja que você persegue, eu abandonei a glória do céu, desci a lama do pecado no mundo para acudir, para edificar a minha igreja
com essas pessoas arrancadas da lama, do pecado, da imoralidade, da sujeira e da idolatria, Saulo. Então, Saulo, essas pessoas são minhas e eu sou delas. A igreja é minha noiva. Você perseguindo a igreja, você está me perseguindo porque está perseguindo a minha noiva, a minha esposa celeste. Por que me persegues? Irmão, seria bom que a gente pensasse nisso um pouco. Seria bom que a gente tirasse um pouquinho de tempo para meditar na palavra de Deus e meditasse nisso. Às vezes a pessoa vai para a igreja para reparar o defeito dos outros, reparar os outros como estão trajados, reparar. Isso não é bom, não. Isso não é bom, não. Isso não edifica, não santifica, não glorifica a Deus, não honra a Deus. O que honra a Deus é você ir para a igreja para adorá-lo na beleza da sua santidade. O que alegra o coração de Deus é você ser um adorador espiritual. É aquele adorador perfeito, aquele adorador seguro, adorar em espírito e em verdade. Isso é que alegra o coração de Deus. Quando você for para a igreja, não vá olhar para ninguém, não. Vá com aquele pensamento, com aquele desejo de glorificar a Deus, o Deus daquela igreja. Porque na igreja há pessoas que não são salvas ainda. E às vezes você está julgando uma pessoa que ainda não é salva, mas a pessoa está ali na igreja às vezes com sede, querendo entender, e você está julgando essa pessoa. Não faça isso. Não faça isso. Porque essa pessoa amanhã pode ser um pregador do Evangelho. Pode ser uma santa de Deus. Pode ser uma verdadeira Maria Madalena. Sim. Essa pessoa que hoje está um pouco ainda desorientada, ainda não aprendeu bem, ainda não está bem segura na igreja, mas amanhã pode ser um farol nas mãos de Deus, uma luz que brilhe, uma luz que ilumine, uma luz que revele a pessoa maravilhosa de Jesus nesse mundo. É aquela... Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, como não se deve esconder uma vela que foi acesa para clarear a casa, não. A vela foi acesa, põe em cima, põe no alto que ela ilumina todo mundo. Não esconda. Você é essa vela, você é essa lâmpada. A igreja de Deus é essa lâmpada. Jesus disse certa vez, vós sois a luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo, mas disse também que a igreja é a luz do mundo. Ai do mundo se não fosse a igreja de Deus que está nele. Esse mundo já teria pegado fogo. Quando olhamos para Sodoma e Gomorra, ficamos pensando por que é que esse mundo não pega fogo. É porque, graças a Deus, tem mais de 10 justos nas cidades por aí afora, e a promessa de Deus foi essa. Se houver 50, 40, 30, 20, 10... não queimam a cidade por amor dos 10. Então, graças a Deus, nas nossas cidades tem mais de 10 pessoas que buscam o Senhor, que sinceramente adoram o Senhor, que sinceramente estão interessadas na glória do Senhor. Então, Deus muitas vezes aceita, suporta o pecado de uma cidade por causa de 10 justos que habitam nela. Nós não sabemos disso. Vamos saber disso na eternidade. Quantas vezes a cidade onde moramos mereceu ser queimada, mas Deus olhou para a cidade e viu que havia justos nela. A igreja dele, às vezes um pequeno rebanho. É conforme o Senhor Jesus disse, não temas ao pequeno rebanho, porque ao Senhor agradou dar-vos o reino. Às vezes é um pequeno rebanho na cidade, mas Deus
respeita aquele pequeno rebanho, Deus ama aquele pequeno rebanho como sendo esposa do seu filho, aqueles santos, onde tem um só. É maravilhoso a gente saber, irmãos, é maravilhoso a gente pensar, querido ouvinte, que cada um de nós, todo o preço que Jesus pagou, desde as profundezas da eternidade, antes que existisse o mundo, quando ele viu a humanidade antes da humanidade existir, e os pecados que a humanidade ia praticar, e a condenação na qual a humanidade ia cair, o Senhor Jesus viu tudo isso, e lá nas profundezas da eternidade, já elegeu santos, já predestinou filhos por adoção, arrancados da lama, do pecado, da ruína, tudo isso. Vejamos isso. E imaginemos se vale a pena ou não crer nesse Jesus maravilhoso e acreditar que somos dele. É interessante Paulo dizer na sua pregação, Paulo dizer que a nossa vida não é mais nossa, porque ela está escondida com Cristo em Deus. Nossa vida não é mais nossa. Se você acha que você ainda é dono da sua vida, é porque você ainda não conheceu Jesus. É porque você ainda não se entregou a Ele. Porque depois que você se entregar a Ele, você morreu para o mundo, você foi sepultado quando foi batizado, você ressuscitou quando saiu do batismo, e agora você é uma nova criatura. Você não é mais aquela pessoa que nasceu da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas você agora é nova criatura porque nasceu de Deus. Agora você pertence a Deus. Pois bem, agora você pertence a Deus. Você não pertence mais ao mundo, nem a você mesmo. É o que disse o Senhor Jesus, que a nossa vida está escondida em Deus com Cristo Jesus. E o Senhor Jesus disse, olha, vão e preguem a minha palavra, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu me alegro muito em pensar, quem sou eu, meu Deus? Que muito antes que existisse o mundo, eu já fui amado. O Senhor já me amou. Antes que existisse o mundo, antes que existisse sol, lua, estrelas, o Senhor me amou, me viu, e me amou e me elegeu. Dou graças a Deus por isso. Então, irmãos, o mistério é profundo. O mistério é profundo. Saulo não entendia ainda isso. Por isso ele perseguia Jesus. Perseguia a igreja pensando que estava perseguindo o povo. Pensando que estava perseguindo uma seita. Entretanto, Jesus disse, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não teme, Saulo. Corrija a sua vida. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Entre na cidade, que lá será dito o que lhe convém fazer. Viu? Levante-se, entre na cidade. E naquela ocasião, Deus chamou um crente que morava na cidade. E o crente disse, eis-me aqui. Olha, vai à rua chamada à direita, lá tem um homem chamado Saulo, assim, ele estava olhando. Senhor, há muito ouvi a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco tem poder do sumo sacerdote para levar todo mundo que confessa o teu nome. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Pode ir. E quando aquele homem chegou em Damasco, que foi lá, que encontrou Paulo lá de joelho orando, chamou Saulo, ainda era Saulo. Irmão Saulo, aquele Jesus que te apareceu no caminho, aleluia, aquele Jesus que te apareceu no caminho me enviou para que tu sejas cheio do Espírito Santo
e para que tu fiques bom, para que faça sua obra. E orou sobre ele, e a vista foi recobrada. Irmãos, o nosso Jesus não mudou. Ele é o mesmo Jesus. O poder dele não diminuiu. Ele não é menos Deus do que sempre foi Deus. Ele é Deus eterno, glorioso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. É isso que ele é e continua sendo. E quando ele estava entre nós, mesmo andando como peregrino galileu, ele mostrou que ele era Deus quando multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou mais de 6.000 pessoas com aquela comida. Quando chegou na pesca milagrosa, que os apóstolos tinham passado a noite toda pescando, não pescaram nem um siri, ele disse: lance a rede à direita. O pescador disse: Senhor, passamos a noite toda, não conseguimos nada, mas sob a tua palavra, vou lançar as redes. E naquela hora o Senhor Jesus convocou os peixes do mar da Galileia: venham. E quando a rede baixou ali, 153 grandes peixes. E a rede não se rasgou, suportou aquele peso todo. Foi maravilhoso. Então ele fazia coisas que só Deus era capaz de fazer. Certamente ele repreendeu uma tempestade e alguém disse: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem pode ser esse? Poxa, que o homem obedeça, que uma pessoa obedeça, que uma cidade obedeça, que até uma nação obedeça, tudo bem. Mas que o vento e o mar obedeçam, quem é este? Este é Jesus, o profeta de Nazaré. Meus amados irmãos, não esqueçamos isso. Ame a sua igreja. Ame o seu pastor. Ore por eles. E se houver qualquer defeito, pecado, essas coisas, não jogue na cara, não. Ore por eles diante de Deus. Ore a Deus por eles. Porque quem persegue um santo está perseguindo a Cristo sem o saber. Quem persegue a igreja de Deus está perseguindo a Jesus sem saber. Tem muitas nações no mundo, muitas sociedades aí, que estão perseguindo Jesus sem o saber. Porque perseguem a igreja, impedem a leitura da Bíblia, impedem o culto, sem saber que estão perseguindo a Jesus, perseguindo ao nosso Deus, perseguindo o Santo Espírito, perseguindo a Trindade Santa. Pois bem, e o Senhor Jesus ama muito a sua noiva. E a igreja é a noiva dele. Ele ama muito essa noiva. E ele não quer que toque nela. Ele quer que ela seja santificada. Porque ele é santo. Pois bem, então, o que é que nós devemos fazer para santificar a igreja? É nos santificar a nós mesmos e orar por ela. Orar insistentemente, clamar por ela, gritar aos ouvidos de Deus, que tenha misericórdia do seu povo, que santifique o seu povo, que não deixe o seu povo errar o caminho. Nós não queremos perseguir o nosso Salvador, nós não queremos perseguir o nosso Jesus, nós não queremos perseguir o nosso de Deus, nós queremos honrar, queremos glorificar, queremos santificar o nosso Deus, nosso Salvador, nosso Consolador. Pois bem, então, vejam bem, às vezes, a pessoa está na igreja olhando para os outros, procurando defeito para depois falar. E viu aquela irmã? Viu a saia dela, como é que estava? Você viu como é que ela estava pintada? Você viu aquela irmã de calça esporte na igreja? Você viu? Será que nós fomos para a igreja para isso? Nós fomos à igreja para isso ou fomos adorar a Deus? Ou fomos cultuar o nosso Deus? Ou fomos santificar o nosso Deus? Nos apresentar diante dele? Pedir a ele que nos santifique, que nos prepare, que nos aperfeiçoe para aquele grande e glorioso dia, quando o Senhor voltar, nos encontrar vigilantes,
na presença dele. Ah, meus irmãos, o Senhor Jesus falou certa vez, se quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Peça a Deus que ele encontre a sua fé. Viu? Peça a Deus que você não seja um daqueles que vai dizer, Senhor, fizemos isso em teu nome, e ele diga, nunca vos conheci. Não, queremos que o Senhor nos conheça. Rasguemos o nosso coração. Abramos as portas da nossa vida. Peçamos a Ele que entre e que arranque tudo aquilo que não agradar a Ele. Mesmo que seja uma coisa que nos agrade. Se não está agradando a Ele, que Ele arranque e jogue fora. Porque o que nós queremos é agradá-lo, é honrá-lo. O que nós queremos é adorá-lo na beleza da sua santidade. O que nós queremos é um Jesus glorificado, santificado, adorado, cercado pela sua igreja que foi salva, que teve seus pecados lavados, pessoas que não valiam nada, podres de pecado, e ele limpou, lavou e apresentou a Deus brancos como a neve. Pense nisso. Não pense que você tem tanto pecado que ele não pode perdoar. Não, não pense nisso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Seja você quem for, se você se arrepender do seu pecado, se você buscar o Senhor, se você abrir o seu coração, Jesus entra para não sair nunca mais. E esse negócio de dizer, perdi a minha salvação, isso não existe. A pessoa não perde o que não tinha. A pessoa não perde o que não tinha. Não perdeu não, não tinha ainda. Porque aquele que crê em Jesus, que é salvo por Jesus, que conheceu Jesus, que conhece Jesus, esse não abandona Jesus nunca. Esse morre agarrado com Jesus. Esse morre como aquele servo de orelha furada, que morre, mas não abandona o seu Senhor. Pois bem, isso é a igreja de Deus. Isso é a igreja que Saulo perseguia. Esses santos, que muitos deles tiveram que se esconder nas catacumbas de Roma e em outros lugares, com medo da perseguição. Mas é interessante notar-se, irmãos, que a igreja, quanto mais perseguida, mais ela cresce. Não adianta, viu? O Senhor Jesus prometeu, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não vencerão ela, não serão mais fortes do que ela. E olhe que a igreja é uma pequena minoria no meio de uma população tão grande e é perseguida por todo mundo, abandonada por todo mundo, odiada por todo mundo, mas continua crescendo porque é a palavra de Deus que garante. Foi Deus que garantiu, foi Deus que prometeu. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E até hoje, quanto mais se persegue a igreja, mais ela cresce. Disse certo missionário que a igreja de Deus é como um rabo de cavalo, cresce para baixo. Por quê? Quanto mais se persegue um santo, mais ele se humilha e é vencedor na presença de Deus. Mais do que vencedor. Vejam bem, a igreja de Deus é mais do que vencedora, porque confiou no Senhor. Confia no Senhor, então não adianta querer destruir a igreja, querer arrasar com a igreja. Saulo não adianta perseguir em Damasco, na Síria, onde quer que seja, não adianta perseguir. Ela vai crescer, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e a misericórdia triunfa do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. A misericórdia triunfa do juízo. Quanto mais se persegue a igreja de Deus, mais ela cresce. Mas ela cresce, porque o Senhor Jesus repreendeu a Saulo, porque me persegue, dura coisa para te recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo saiu dali e foi pregar o evangelho, e pregou no mundo inteiro, e edificou a igreja de Deus em cidades onde nunca tinha
sido pregado, mas ele pregou e Deus abençoou, ele sofreu como gente grande. Porque o Senhor disse, olha, duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E Deus falou também, Jesus falou para aquele que foi orar por ele em Damasco, dizendo o seguinte, eu hei de mostrar a ele quanto ele deve padecer pelo meu nome. Eu vou mostrar a ele quanto ele deve padecer pelo meu nome. E o interessante, padecer pelo nome de Jesus não traz tristeza não. Paulo, quanto mais era perseguido, mais pregava, mais tinha vontade de pregar, mais ganhava pessoas para Jesus, mais edificava as sinagogas por onde andava. Os judeus perseguiam, ele num canto, ele ia para outro, pregava, perseguia no outro, ele ia para outro e pregava, e onde ele pregava, edificava a igreja, e os judeus não puderam fazer nada contra ele, porque Deus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E o Senhor Jesus diz para nós que perseguir a igreja dele é perseguir a ele, é perseguir a Deus. Quem persegue a igreja de Deus nesse mundo está perseguindo a Deus. Os servos de Deus são pessoas, mulheres e homens, sem diferença nenhuma uns para com os outros. Estão aí. Mas Deus sabe quem é dele, lá dentro de cada um. E essa mulher e esse homem, que são simples, mas são servos de Deus, Deus protege de tal maneira que eles são mais do que vencedores por aquele que os amou. Então, não adianta Saulo perseguir, não adiantava ele perseguir, não adianta ninguém perseguir hoje, não adianta ninguém falar mal da igreja hoje, não adianta ninguém falar mal de pastor hoje, não adianta, não adianta, porque se a pessoa é do Senhor, Deus defende. Qualquer santo é a igreja de Deus no sentido restrito. E Deus tanto protege um salvo, como protege 1 milhão de salvos. Para Deus é a mesma coisa. Louvado seja o bendito e glorioso nome do Senhor. Então, meus amados, preparemo-nos. Preparemo-nos. Santifiquemos a nossa vida. Não olhemos para o defeito de ninguém. Não olhemos para a falta de ninguém. Oremos por eles. Oremos por eles. Olha, vejam bem, o Senhor Jesus mandou orar pelos inimigos. Orai pelos vossos inimigos. E na oração do Pai Nosso, ele disse uma coisa tremenda. Ele disse, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Como é que eu perdoo aquela pessoa que me irrita, aquela pessoa que me persegue, aquela pessoa que não gosta de mim, que diz na minha cara que não vai com a minha cara? Nem é para ir mesmo, vá com a dele. Deixe minha cara no lugar dela. Vá com sua cara e deixa a minha. Mas, pois bem, falam assim e pouco importa. Você é crente, salvo por Jesus, dê glórias a ele, porque quem mexer com você, mexe com ele. Quem ofender a você, ofende a ele. Porque você é servo dele, você é filho de Deus. Quem ofender ao filho, ofende o pai. E se eu sou filho de Deus, quem me ofendeu, ofende a meu pai. Desde que essa ofensa não seja justificada, que eu não dê razão a ela. Se eu não dei razão para ser ofendido, quem me ofender, ofende a meu Deus. Ofende ao meu Salvador. Ofende ao Espírito Santo, que me consola. Então, guardemos isso, irmãos. Guardemos isso. Não falemos mal de ninguém, não. Oremos por todos. Não tenha inimigo. Não tenha pessoa diferente com quem você não queira conversa. Não. Ore por eles diante de Deus. Busque a Deus por eles. E você terá o seu galardão na glória. Você terá o seu galardão que o Senhor vai lhe dar. Você não é melhor do que ninguém. Não se considere melhor. Paulo disse que ele era o principal dos pecadores, porque perseguiu a igreja de Deus. Eu não sei se ele era o principal dos pecadores ou se o principal sou eu,
Mas uma coisa eu digo, ele foi salvo como eu fui salvo também, glória a Deus por isso. Então, amados, guardemos a nossa língua de falar mal contra a igreja, contra pastor. Eu conheço pessoas que saem da igreja porque eu não gostei da igreja, porque o pastor, porque aquela igreja é assim, eu não gosto dela, porque ela... o defeito não está na igreja, não. O defeito está na pessoa. Porque se você descobre que a sua igreja tem um defeito, ore por ela ao Senhor, clame, chore por ela diante de Deus, e Deus vai corrigir isso. Não é você sair porque a igreja, porque o pastor, porque não sei o quê. Não, ore a Deus por ele. Ore a Deus. A sua oração. A Escritura diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, se a oração do justo pode muito em seus efeitos, vamos, primeiro, procurar ser justo diante de Deus. Segundo, orar por todos para que a nossa oração cure os males espirituais que às vezes estão aí assolando, querendo, o inimigo cercando os servos de Deus, querendo destruí-los. Então, vamos orar por eles. Vamos nos santificar, consagrar a nossa vida a Deus e buscá-lo em benefício dessas pessoas. E Deus nos abençoe e Deus nos prepare a cada momento para servirmos melhor ao nosso Deus glorioso, ao nosso querido Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos encha da sua graça e nos acompanhe, nos guie, nos oriente e nos ensine a temê-lo, como ensinou Saulo. E cuidado, irmãos, não recalcitrem contra os aguilhões, não. Não fale mal do seu irmão, da sua irmã, porque eles são mais fracos, têm o defeito. Não fale mal, não. Ore por eles e deixe Deus trabalhar. Que Deus nos abençoe e nos encha da sua graça. Amém. Deus abençoe a todos. Na segunda-feira estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Hélio Fagundes, a paz do Senhor, meu pastor, tudo bem aí com vocês no Rio? Muito bem. Pastor Ademir Chaves, nosso presidente, a paz do Senhor Jesus, pastor Rogério, pastor Ferreira e famílias. Deus abençoe pastor Ademir, nosso presidente, irmã Eliette, a família também, o ministério. Deus abençoe a todos. Irmã Leni Visa, paz. Eliette está de cama. Nós vamos orar então pela irmã Eliette, né? Nossa primeira dama, né? Como a gente fala, né? A esposa do nosso presidente. E está aqui irmã Leni, pastor Ferreira, né? Deus abençoe sempre. Amém. Obrigado, irmã Leni. Deus abençoe aí o Aleluia. Tá bom? E a paz aí para o irmão Salerme. Aleluia. Elisângela Amâncio, palavras de bênção. Deus abençoe, tá, Elisângela? Em Velados Teles. Ricardino Brito. Oi, meu pastor, lindas palavras. Que Jesus continue abençoando sua vida e sua família. Um abraço, estamos juntos, estamos com saudades. Quem é que falou? Né, lá de Minas, né? Ricardino Brito, pastor Ricardino Brito. Não, é irmão Ricardino Brito, né? Jonathan Barbosa, Deus abençoe você, tá, Jonathan? Pedro Manha Bosco, louvado seja Deus. Neida Cardoso, glorificado seja o Senhor. Tá aí, né? Irmão Denise Matos, paz, meus pastores, Deus abençoe, irmão Denise. Irmã Márcia está mandando a paz para você, tá? Para a irmã. Tá aqui. Muito bem. José Martins, a paz do Senhor Jesus, meus queridos pastores. Deus abençoe. Tá bom, varão? Em nome de Jesus. Irmã Nininha Alonso, aí de São Gonçalo. Deus abençoe aí do outro lado da Baía de Guanabara. Que Deus abençoe a irmã e o Miqueias. Tá bom, irmã Nininha? Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Irmão Denise está mandando a paz aqui para você. Nós vamos orar agora agradecendo o Senhor por mais um culto, por essa mensagem, e que outras pessoas, né, ao entrarem na live, o Espírito Santo possa tocar. Aleluia. Amém? Fazer a obra que Ele tem que fazer na vida Aleluia. dessas pessoas. Vamos orar agora agradecendo o Senhor. Senhor Deus e Pai, quero entregar a irmã Eliette nas Tuas mãos, Tua serva. Que o Senhor estenda as Tuas mãos, ó Deus, ó médico dos médicos, para curar, para tratar, para colocar, ó Pai, o bálsamo, para tratar, ó Pai, aí a enfermidade.
que o Senhor possa abençoá-la, dar saúde plena da tua parte para a tua filha, Senhor. Quero entregar o pastor Gênesis também nas tuas mãos, que o Senhor abençoe teu servo, abençoe seus familiares, a igreja ali em São Miguel Paulista, que o Senhor possa estar dando saúde plena, vigor físico para o teu filho, para ele continuar fazendo a tua obra. E os demais que estão enfermos também, ó Pai. O Senhor é o médico dos médicos e, ó Deus, não há nem distância, nem tempo, nem espaço para o Senhor. Como aquele centurião rogou, envia uma palavra e o meu servo ficará curado. E o Senhor disse que não viu tamanha fé em Israel. Aquela mulher cirofenícia também, a filha estava longe. Aleluia. Mas o Senhor olhou para dentro do coração, apesar de tudo, e a bênção atingiu a filha lá onde ela estava. Amém. Seja lá onde estiver este alguém doente, este alguém necessitado, ó Pai, que a tua mão, Aleluia. a tua cura alcance esta pessoa agora em nome Aleluia. de Jesus. Eu oro por fé, desde já agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Ferreira da Aliança. E agora, irmãos, que lhes são dado-lhe o profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, e as doces e eternas consolações e alegrias do Espírito Santo de Deus, sejam convosco, sejam conosco, sejam com toda a igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E digam todos, amém. Amém. Até segunda-feira às 19 horas, se o Senhor Jesus não voltar. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído, o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, juntamente aí com a Agiorb Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, de entrada, por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela Igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da Igreja em São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Placinetti. Está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí R$40 mil, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na obra da restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Jesus, bendito.